Alô, amém. Amém, irmãos, aleluia. Louvado seja o Senhor. O tema geral dessa conferência é elaborar no Cristo todo inclusivo, tipificado pela boa terra. Quando falo de elaborar, o nosso conceito é trabalhar, é suar. Mas hoje já ouvimos que laborar é descansar. Talvez, se soubéssemos antes, né, qual era ali o tema, a gente tivesse preparado. Né? Eu vou lá para a conferência para saber como laborar nessa boa terra. Mas, irmãos, já ouvimos ontem, por exemplo, que laborar é beber, é invocar o nome do Senhor. Hoje ouvimos, laborar é descansar. Irmãos, e agora vamos ver, chegamos à mensagem 8. E essa mensagem, ela é desfrutável desde o título. Mas o título é precioso. Nós vamos saborear aqui, irmãos, cada palavra desse título. Fala assim, mensagem 8, o título: experimentar e desfrutar. Irmãos, que maravilhoso. Devagar. Experimentar e desfrutar. Não viemos aqui para receber doutrinas sobre o Cristo todo inclusivo, mas viemos para experimentar e para desfrutar. Irmãos, a experiência, ela acontece em nosso espírito, mas o desfrute acontece em nossa alma. É possível nós experimentarmos e não desfrutarmos. Mas essa mensagem que eu encargo é nos levar a esse passo adiante. Nós cremos no Senhor, então nós começamos a experimentar o Senhor, mas temos que avançar para desfrutar o Senhor. Então eu falo de experimentar e desfrutar do Cristo todo inclusivo como a boa terra. Uma terra na qual não nos falta nada. Uma terra na qual não nos falta nada. Isso aqui, essa afirmação, está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 9. Deuteronômio a gente viu, né? Descreve ali a boa terra, fala que a terra tem isso, tem aquilo, muitas riquezas. Quando chega no versículo 9, fala assim: terra em que comerás o pão sem escassez. E fala assim, olha, e nada te faltará nela. Irmãos, isso é a palavra de Deus. E quando Deus fala que nada vai nos faltar, irmãos, é porque nada vai nos faltar. Nós cremos na palavra de Deus. Nada vai nos faltar. Interessante que em Deuteronômio, ali o quadro, é que o povo ainda não tinha entrado. Eles estavam ali nas portas. Então Moisés fala isso, tanto que aqui fala, comerás, né? Nada te faltará. Mas o título aqui fala o quê? Uma terra na qual não nos falta. Lá era uma promessa. Irmãos, aqui nós já temos a realidade. Nós estamos no Novo Testamento, onde hoje o Cristo todo inclusivo já é a nossa porção, já é a nossa herança. E aqui fala, no ponto 1, Cristo como preeminente. E o todo inclusivo é a porção dos santos na luz para a nossa experiência e desfrute. É falar de Colossenses, capítulo 1, versículo 12. E aqui é importante a gente ver isso aqui. Na verdade, o que vamos ver nessa mensagem é toda baseada em Colossenses. Tá? Nós temos o pano de fundo de Deuteronômio e vamos ver que há uma equivalência em Colossenses, em todo o livro. Então, quando Paulo ali está escrevendo Colossenses, ele tem em mente Deuteronômio capítulo 8, falando sobre a boa terra. Tá? Então, vamos ver que o que nós vimos como um tipo em Deuteronômio, Paulo aplica na experiência em Colossenses. Então, essa mensagem, esse é o alvo. É a experiência e a aplicação de
Deuteronômio capítulo 8, onde fala da boa terra. E Colossenses 1,12 fala assim: dando graças ao Pai, que vos qualificou para participardes da porção da herança dos santos na luz. Então nós louvamos ao Pai, irmãos, porque nós já somos qualificados. O Senhor já nos qualificou pela sua redenção, pela santificação do Espírito. Nós estamos qualificados para quê? Para participarmos. Isso é experiência. Para participarmos da porção da herança dos santos na luz. O ponto A, a letra A fala: a porção refere-se à porção da herança, ilustrada pela porção da boa terra de Canaã, dada aos filhos de Israel para a sua herança. Então, quando Paulo colocou aqui de participarmos da porção da herança, ele está pensando na boa terra. Então, ali, né, na boa terra, os israelitas receberam aquela terra como uma herança. Cada família, cada um recebia uma porção daquela terra como a sua herança. Aí Paulo aplica isso. Fala: vocês também foram qualificados e estão qualificados para participarem da porção da herança dos santos na luz. Ponto B. A porção dos crentes neotestamentários não é uma terra física. Ela é, isso é importante, o Cristo todo inclusivo como o Espírito que dá vida. Mas não é uma terra física. Lá para os israelitas, a herança era uma terra física. Eles tinham que ir ali, tomar posse daquela terra. Mas aqui, irmãos, fala que não é uma terra física, mas é o Cristo todo inclusivo como o Espírito que dá vida. E aí tem Gálatas 3,14, que fala que a bênção de Abraão, qual era a bênção de Abraão? A terra, aquela terra física. Mas essa bênção chegou até nós, aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, para Abraão era uma terra física, mas para nós é o Espírito. Irmãos, e isso é importante por quê? Porque quando falamos do Cristo todo inclusivo, talvez a gente pense no Cristo histórico, naquele Cristo ali que viveu há 2000 anos. Então estamos aqui nós, lendo a história de Jesus, para saber como é que eu posso agora viver como Jesus. Então não é essa a intenção aqui, né? Na verdade, Cristo, ele se tornou o Espírito. E como Espírito, irmãos, ele está tão acessível, tão perto, tão prático. Estava lembrando, na verdade, aqui de Romanos, capítulo 10, que Paulo cita um texto de Deuteronômio, que ele fala assim, que a justiça que provém da fé, fala assim: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu para trazer Cristo do alto? Ou quem vai descer ao abismo para trazer Cristo? Né? Aí fala assim: mas o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Percebe, irmãos, como é importante? A nossa herança, esse Cristo como o Espírito, está perto de nós. Na nossa boca, nós podemos invocar, e no nosso coração. Todo o tempo acessível, todo o tempo disponível. Então aqui, quando fala da experiência, falando disso, de experimentar esse Espírito. Quando fala que nada vai nos faltar ao desfrutar desse Cristo como o Espírito. E porque às vezes na minha experiência eu olho e falo: Senhor, ainda tenho tanta carência, ainda sinto falta disso, eu reclamo daquilo. Senhor, parece que eu não estou na boa terra, porque eu ainda tenho muitas carências. E aqui, irmãos, entra uma coisa que nós já ouvimos ontem, hoje. Nós precisamos exercitar o nosso espírito de fé. Se a palavra diz que no Espírito, irmãos, nada nos falta, então o problema não está na palavra.
está na minha experiência. E nessa mensagem vamos ver como é que a gente pode, né, experimentar isso de fato. E segundo, irmãos, não devemos ter um coração maligno de incredulidade. Esse é o problema do povo de Israel. Se você ler a história, qual o problema? Incredulidade. Foi o que impediu o povo de entrar na boa terra de Canaã. Para que o Senhor nos guarde, nos dê um coração, né, de fé, né? Ter um espírito de fé exercitado. Nós cremos na palavra de Deus e queremos entrar, irmãos, em cada item desse aqui. A partir de agora, nós vamos tocar também aqui, vamos ler o ponto 1 e 2 bem rapidamente, fala: as riquezas da boa terra tipificam as riquezas insondáveis de Cristo em diversos aspectos, como o suprimento abundante para os seus crentes no seu espírito. 2. Ao desfrutar as riquezas da terra, os crentes em Cristo são edificados para ser o corpo de Cristo, como a casa de Deus e o reino de Deus. Se queremos ser edificados, edificar o corpo, nós precisamos do quê? Desfrutar dessas riquezas nessa boa terra. A partir de agora, desse ponto em diante, vamos ser mais práticos ainda, de que entrar agora na prática. No ponto C, ele fala: temos de estar na luz para desfrutar o Cristo todo inclusivo como a boa terra. A luz é a presença de Deus. Vamos perceber em Colossenses 1,12, no final do versículo, tem ali o que parece ser um detalhe. Mas não é um detalhe, é uma condição. Porque ele fala que, né, louvamos ao Pai, que nos qualificou para participarmos da porção da herança dos santos na luz. Na luz, isso é uma condição. Nós temos de estar na luz para desfrutar o Cristo todo inclusivo com uma boa terra. E aqui começa então a nos mostrar por que em nossa experiência, às vezes temos tantas carências, mesmo tendo recebido essa herança. Talvez nosso problema esteja com esse aspecto da luz. Aqui nós vemos, irmãos, que, olha que importante isso, a luz é a presença de Deus. Irmãos, luz é a presença de Deus. Tão maravilhoso que tanto na velha criação como na nova criação, mas o primeiro item a ser, por exemplo, da velha criação, a ser restaurado, qual foi? A luz. A gente viu ali, né, em Gênesis capítulo 1, que a terra estava sem forma, vazia, né, e havia trevas, foi face do abismo e tal. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí, irmãos, isso não é uma historinha, porque Paulo pega essa passagem em 2 Coríntios 4:4, isso é maravilhoso, quer ver? E Paulo aplica isso, 2 Coríntios 4:4, e fala, não, 4:6. Porque o Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo é quem resplandeceu em nosso coração. Então, irmãos, o nosso universo pessoal era lá, como Gênesis 1. Dentro de nós, caos, trevas sobre trevas, né? Mas um dia nós ouvimos o Evangelho, e esse mesmo Deus que um dia disse, haja luz, Ele mesmo resplandeceu dentro de nós. E aí nós temos aqui a nova criação. Percebe? A velha criação começa com luz. E a nova criação também começa com luz. Então esse ponto ele é fundamental. É na luz que nós desfrutamos desse Cristo todo inclusivo. E aqui continuando ele fala assim, o que é luz, né? O ponto 1 fala, Deus é luz. Irmãos, Deus é luz. Então, se Deus é luz, o que nós precisamos? Ter mais contato com Deus. Precisamos ter mais comunhão com Deus. Aumentar a nossa comunhão com Deus. De maneira prática, nessa conferência, esse é o ponto. Nós precisamos contatar mais o Senhor. Ter mais comunhão com o Senhor, porque Deus é luz. Nós vamos estar na luz. Ponto 2. A palavra de Deus é luz. Nós temos ou não experimentado isso? A palavra
de Deus é luz. Então, hoje mesmo de manhã, eu estava ali, né, ouvindo Jessé. Jessé falou então assim, né, que ele, falando que, sobre Caim e Abel ali, falando que primeiro o Senhor fala da pessoa e depois da oferta. Pá, dentro de mim uma luz. Mas a palavra de Deus é luz, percebe? Eu falar isso aqui, irmãos, não é a palavra de Deus apenas escrita aqui, né, o Logos aqui. Né? Que você vê aqui, vai ler como, às vezes como jornal, irmão, isso não é luz. Às vezes você não lê a Bíblia aqui, irmãos, não funciona assim. Às vezes você lê a Bíblia, às vezes você lê outra coisa, como um jornal, como uma revista, não tem luz. Mas a palavra de Deus é luz, quando essa palavra, ela é rema para você, quando ela é o falar de Deus para você. Por exemplo, essa manhã, né? Talvez, está aqui, olha, versículo 9, Deuteronômio 8, 9, né? Falou, nada vos faltará nela. Isso está aqui há milênios, escrito, está ali. Mas talvez nessa manhã, você toca nesse ponto, nada, e o Senhor fala para você, né? Usa o seu nome, né? Por exemplo, Xavier, nessa terra, nada vai te faltar, nada te falta nela. Pá, percebe? Luz. Mas a palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é luz. O Salmo 119, 130 fala assim, a revelação das tuas palavras esclarece, ou seja, ilumina. A revelação das tuas palavras. O que é revelação? É tirar o véu. A gente viu ontem, né? Quando nosso coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. Então, primeiro, tira o véu. Mas é suficiente? Não. Tem que ter luz. Tem que ter luz. E tem que ter visão. Isso é revelação. Aí fala, a revelação das tuas palavras. Isso acontece. Ilumina, esclarece e dá entendimento aos simples. Irmãos, a palavra de Deus é luz. Precisamos amar a palavra de Deus. Precisamos orar, Senhor, fala comigo, Senhor. Sabe, de manhã, né? A gente vai ter contato com o Senhor ali. Então, ter essa oração, Senhor, fala comigo hoje. Talvez você já conheça aquele versículo, já conheça aquela porção, mas tem que ter um falar novo do Senhor, porque quando o Senhor fala, isso é uma prova de que você tem o quê? A presença do Senhor. Depois fala que Cristo é luz. A vida de Cristo é luz. A vida de Cristo é luz. Então, quando essa vida de Cristo, né, ela está se movendo em nós, é como aquela unção. E quando isso acontece, irmãos, nós temos o iluminar dentro de nós. Que caminho tomar? Que direção tomar? É luz. Agora, olhe o versículo 5. Os crentes são luz. Mas os crentes são luz, isso aqui é surpreendente. Porque nós sabemos que, né, Jesus é a luz do mundo. Mas olha o que fala em Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Afinal de contas, é Jesus que é a luz do mundo ou são os crentes que são a luz do mundo? Amém. Tanto que Filipenses 2,15, ele fala assim, né? Que resplandeceis como luzeiros no mundo. Resplandecer como luzeiros. Um luzeiro, ele não tem luz própria. Ele resplandece a luz do sol. Então nós crentes não temos luz própria. Mas o que nós temos é o Senhor, que é a luz do mundo, resplandecendo em nós. Então nos tornamos o quê? A luz do mundo. E aqui nós temos algo muito prático, muito prático. Nós precisamos buscar a comunhão com outros crentes para termos luz. Para termos luz. Porque isso nos salva do auto-engano. Olha o que diz Lucas 11:35. Fala assim, vê pois, olha esse versículo, irmãos, vê pois que a luz que há em ti não seja trevas. Como pode? A luz que há em mim não seja trevas? Como pode a luz que está em mim não ser trevas? Irmãos, isso é auto-engano. Às vezes estamos numa situação que você acha que você está na luz. Você tem convicção. Então você vai ter comunhão com o irmão. E você percebe que a luz que estava em você era trevas.
como nós precisamos da comunhão com outros crentes. Mas a comunhão com os irmãos nos salva, nos dá essa esfera de luz. 6. A igreja também é um candelabro, resplandecendo a luz. A igreja é um candelabro. E aqui vem um ponto prático. No Salmo 73, tem a experiência do salmista que é maravilhosa. Ele fala assim: eu estava a ponto de me desviar, perto de me desviar, quando ele começou a observar o seguinte: o ímpio, tudo para ele dá certo. Os filhos saudáveis, ele tem saúde, ele tem dinheiro, a situação toda boa. Ele falou: mas Senhor, eu te busco. Toda manhã estou aqui buscando o Senhor, e a situação não é nada fácil. Aí ele fala assim no versículo 16, em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Isso é precioso, porque o santuário de Deus, por um lado, é o nosso espírito, mas por outro, é a vida da igreja. São as reuniões da igreja. Nós não podemos desprezar as reuniões da igreja. Hoje há meio que um modismo: não, fico em casa sozinho mesmo, leio minha Bíblia, busco o Senhor ali, está tudo certo. Irmãos, não está tudo certo. Irmãos, não existe crente que esteja bem sozinho, isolado. Nós precisamos das reuniões da igreja. Aí nós temos luz. Quantas vezes nós estamos na reunião, o irmão fala uma coisa e você, a luz brilha. Precioso demais, sabe? Agora, irmãos, vamos passar para o próximo ponto, né? Em Colossenses, ponto 2. Colossenses 2, 6 e 7, revela que Cristo, como a boa terra, uma terra na qual não nos falta nada, é o solo rico no qual fomos arraigados para crescer com os elementos que absorvemos do solo. Mas aqui tem muita riqueza. Vamos entrar nisso aqui agora. Colossenses 2, versículo 7. Ele fala, tem uma palavrinha ali que ele vai guardar essa manhã. Ele fala assim: olha, tendo sido arraigados. O que é ser arraigado? Ser arraigado é você ter raízes. Então é você ser plantado. Quando fala de ser plantado, fala de terra. Então observe quando estou dizendo que Paulo, em Colossenses 1,12, ele está pensando na boa terra. Em Colossenses 2, 7, você fala de arraigado, está pensando em quê? Pensando na terra. Ele fala que vocês foram arraigados nessa terra, tendo sido arraigados. E aí o ponto A fala assim: olha, Deus é o verdadeiro agricultor. E Paulo era um dos seus cooperadores. Paulo plantou os crentes em Cristo como o solo. Irmãos, aqui, você quebrar um conceito. Não é quebrar o conceito, é aprofundar a nossa ideia. Quando a gente fala que nós recebemos uma terra como herança e que nós devemos laborar nessa terra, o que nós pensamos? Um agricultor, né? Um agricultor. Então, eu recebi uma herança, né? uma terra ali, e eu tenho que laborar, então eu tenho que fazer o quê? Plantar, trabalhar, né? Ali, capinar, limpar o mato, cuidar da terra, e, né? Regar. Eu penso nisso. Mas Paulo, ao escrever isso aqui, ele tem um conceito mais profundo. Ele fala que essa terra que recebemos como herança é para que nós sejamos plantados nela. Percebe a diferença? Um agricultor, ele não tem, digamos, muita relação com a terra. Ele cuida da terra, mas ele é agricultor e a terra é a terra. Mas quando você é uma planta com raízes na terra, irmãos, o que você é o que vem da terra. Percebe? Se a terra é uma terra rica, a sua expressão como planta vai ser muito rica. Percebe? Então, esse é um conceito precioso, sabe? Precioso.
Paulo está falando isso aqui, olha, vocês não apenas receberam um pedaço de terra para trabalhar, vocês foram plantados nela, vocês foram arraigados nela, arraigados, né? Deus é o agricultor, né? E nós fomos plantados por seus cooperadores, mas agora estamos, irmãos, arraigados. Aí no ponto B, ele fala assim, diariamente, vamos para a prática, tá? Vamos para a prática. Diariamente, precisamos reservar um tempo para absorver Cristo. Aquele no qual fomos plantados. Temos de reservar um tempo para desfrutar o Senhor como uma terra toda inclusiva, de modo que todos os elementos de Cristo, como o solo rico, sejam absorvidos por nós, para sermos plenos nele em nossa experiência. Em Colossenses 2, versículo 9, fala assim, que nele, em Cristo, reside ou habita, aqui na nossa versão, habita, né? Em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Ele fala, e estais plenos nele. Percebe que coisa preciosa? Olha, em Cristo, nessa terra, habita corporalmente toda a plenitude da deidade. E estais plenos nele. O que tem a ver? Nós porque estamos arraigados. Nós estamos arraigados. O que nós absorvemos? A plenitude de Deus. De maneira que estamos plenos nele. Isso equivale a nada nos faltará, ou não nos falta nada. Percebe? Porque ao absorver como raiz, e a raiz, irmãos, ela tem duas funções. Uma, a gente sabe, é sustentar a planta. E a outra é absorver. Essa é outra palavra, tá? Falei arraigado, na luz, arraigado e absorver. Irmãos, a gente nunca se esqueça dessa palavra, absorver. Como raiz, o que nós fazemos? Absorvemos. Então, o que é laborar na terra? Bom, nessa mensagem, laborar é absorver. Quando é que estamos laborando na terra? Quando estamos absorvendo. Esse é um ponto que precisa, guardar dentro de nós, que fala diariamente. Nós precisamos reservar um tempo para fazer isso. Olha o que fala o ponto 1. Se quisermos absorver as riquezas de Cristo como solo, precisamos ter raízes novas e tenras. Então, nós aqui duas coisas. Precisamos ter raízes e elas têm que ser novas e tenras. Ou seja, se elas forem velhas, endurecidas, ela perde o poder de absorver, de absorção. Então temos que ter raízes novas e tenras. Isso acontece a cada manhã. Quando nós vamos ao Senhor, e o Senhor então nos renova em nosso homem interior. Isso é renovar nossas raízes para quê? Para absorvermos mais. Quanto mais novas, mais ela consegue absorver. Tem um versículo, vou falar só uma coisa antes. Raiz tem uma característica. A raiz, ela é normalmente, quase sempre, oculta. Então, irmãos, ter raiz, aqui fala do nosso viver oculto com o Senhor. Não é aquele viver que todos sabem, que você chega, né, na reunião e fala, irmãos, essa manhã eu tive uma comunhão com o Senhor, aí já foi embora a raiz.
Você publicizou. Irmãos, isso não é raiz. Raiz é aquela comunhão oculta. Não é? Comunhão oculta. Às vezes nem sua esposa sabe. Sabe? Você está ali, às vezes está em casa, no lugar, você está ali, Senhor Jesus! Você está ali. Absorvendo. Senhor Jesus, eu te amo. Absorvendo as riquezas dessa terra. Percebe? Não sei o que a raiz faz. Ela é oculta. E é essa vida oculta, é ter raiz que vai o quê? Sustentar o que as pessoas veem. As pessoas olham e veem ali você. Mas na verdade o que sustenta são as raízes ocultas. Raízes ocultas. Tem um versículo em Marcos, capítulo 4, quando o Senhor fala sobre a parábola do semeador, que no segundo tipo de solo, ele fala assim, Marcos 4, 5. Outra parte caiu em um lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e imediatamente brotou, visto não ser profunda a terra. Aí fala o versículo 6. Quando saiu o sol, queimou-se, por quê? Porque não tinha raiz, secou-se. Percebe? Veio o sol. Agora, interessante isso, né? O sol, ele é positivo para as plantas. As plantas precisam de sol. Mas se você não tem raiz, pode ser um golpe mortal. Né? O calor do sol. E aqui, irmãos, o sol aqui fala dos sofrimentos, das tribulações, das coisas que nos sobrevêm, nossas circunstâncias, e que por não ter raiz nos mata. Nos mata. Aí o versículo 16, 17 de Marcos fala assim, estou explicando agora, né? Fala, semelhantemente são estes os que foram semeados em lugares pedregosos, os quais, quando ouvem a palavra, imediatamente recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são de pouca duração. Então, em lhes chegando aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente tropeçam. Mas nós temos Jeremias 17. Olha o que fala Jeremias: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Irmãos, porque ele é como árvore plantada junto às águas. Essa terra tem água? Nós vimos ontem, né? Ribeiros, fontes, mananciais profundos. Então água não é problema. Então só temos raiz. Agora que fala aqui, o que nós precisamos? Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Louvado seja o Senhor. Percebe, irmãos? Se tivermos raízes, se nós estendermos nossas raízes, não vamos, fala aqui, né, de recear, não vamos ter medo do calor. E se for um ano de sequidão? Irmãos, ela não se perturba. Ela tem raízes junto às águas. O que ela faz? Ela absorve. Está absorvendo o tempo todo. Absorvendo. As suas folhas ficam verdes e ela dá frutos. Olha o ponto 2. Precisamos esquecer nossa situação, nossa condição, nossos fracassos e nossas fraquezas. Vocês já viram raiz? Normalmente uma raiz não é algo muito bonito, né? Uma raiz, ela é contorcida, ela não tem muita... Então, às vezes, irmãos, isso, né? Somos nós, às vezes, a gente fica olhando para nós mesmos. Nós temos que esquecer. Esse momento, nós esquecemos nossa situação, a nossa condição, os nossos fracassos, nossas fraquezas.
Irmãos, e simplesmente reservar um tempo para absorver o Senhor. Ao passar tempo absorvendo, crescemos com o crescimento de Deus em nós para a edificação do corpo de Cristo. Esquecer e reservar um tempo para absorver. Por um lado, esquecemos. Mas nós temos o sangue precioso do Senhor que resolve nossas questões. Precisa aplicar o sangue do Senhor. Satanás, ele gosta, né? Nesses momentos aqui, de nos acusar. Fala, rapaz, você vai buscar o Senhor nessa situação. Olha a sua situação, olha a sua condição. Olha a sua condição. Aí você fica então desanimado, ouvindo aquela conversa ali. Irmãos, aqui fala desse tempo. Esse tempo é para quê? Para absorver. Tem que ser claro, Satanás. Satanás, eu não tenho tempo agora. Nem nunca para você, né? Na verdade, eu preciso absorver. Eu tenho algo a fazer aqui, eu não posso perder tempo com isso. Às vezes, você, assim, na experiência, eu percebo assim, por que nós ficamos, às vezes, tristes quando a luz vem nos expor? Porque nós temos esperança em nós mesmos. Estamos cheios de esperança, sabe? O que a gente gosta? Rapaz, por exemplo, ouvir aqui, né? Reservar um tempo. Você pensa, rapaz, eu reservo um tempo. Olha, estou bem. Aí você dá o cheque ali, né? Aí de repente fala uma coisa aqui que você não faz, você desanima. Você fala, rapaz, não sou assim não. Mas ainda bem que você não é assim. Você pode fazer o quê? Absorver. Você pode ir ao Senhor e absorver do Senhor para que Ele venha fazer em você o que você não pode fazer. Percebe? Vamos perder esperança. Você viu isso aqui, né? De ontem para hoje? Esquecer, sabe? Nossa situação, condição. Olhar para o Senhor. Estar fixado no Senhor. E hoje, essa mensagem, absorver. Sabe? Essa palavra tem que ficar em nós, sabe? Eu estava ali na fila da Zona Azul ali, né? Peguei uma filinha boa ali. E eu pensei, puxa, que tempo bom para absorver. Eu posso falar, Senhor Jesus, eu te amo. Senhor, Tu és tudo para mim. Ganhando tempo ali, né? Absorvendo o Senhor. Ponto C. Nosso contato com o Senhor não deve ser apressado. Devemos exercitar nosso espírito para permanecer na presença do Senhor e absorvê-lo. Devemos dedicar mais tempo para absorver o Senhor, adorá-lo, louvá-lo, agradecer-lhe e falar com Ele livremente. Não deve ser apressado. Irmãos, esse é o nosso problema, né? Uma raiz, ela precisa de tempo. Ela absorve lentamente, sem pressa. O tempo todo absorvendo. Mas nós somos como? Ansiosos, apressados, né? Você fala, eu tenho aqui 10 minutos para buscar o Senhor. Senhor Jesus, vamos ontem aqui, nossa mente fica vagando nesse tempo ainda. Tenho que fazer aquilo outro, o tempo está acabando. Vamos, assim não tem como absorver nada. Possível absorvermos. Mas aqui fala, não deve ser apressado. Olha o Salmo 27, versículo 4, fala assim, olha, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por um lado, sabe, né? A casa do Senhor é a igreja, por outro, irmãos, é nosso espírito, onde o Senhor habita. Então a gente pode ficar ali, nosso espírito, né? Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar, a gente medita, tá? Meditar no seu tempo. Percebe, irmãos? Nós precisamos ter esse tempo para contemplar. Contemplar o Senhor é absorver, calmamente, tranquilamente. O Salmo 131, 2, fala assim, olha, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Aqui fala de calar, a gente pensa, nossa boca? Não, nossa alma. Precisamos que nossa alma seja calada e que ela fique sossegada, para que ela possa absorver, né? Para que a gente possa absorver. O Salmo 23, conhecido, né? Fala sobre o Senhor, nosso pastor. Aí fala, Ele me faz repousar. Mas isso não é apressado. Repousar é algo tranquilo, né? Repousar
em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Repousar, águas de descanso. Olha o que ele fala agora. Refrigera a minha alma. Percebe, irmãos, nosso problema onde está? Nosso problema é a alma. Uma alma ansiosa. Uma alma aflita. É essa alma que nos traz cansaço. Né? A pessoa fala, vinde a mim. Eu darei descanso para vossas almas. Não é a questão do físico estar cansado. É a nossa alma que está cansada. Nossa alma que está cansada. Em Isaías tem um verso que fala assim, olha. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Aí ele fala, na tranquilidade e na confiança a vossa força. Então nós precisamos sossegar e calar a nossa alma para absolvermos o Senhor. Essa é a nossa necessidade. Sabe? Assim, esses dias que eu estou vendo essa mensagem assim, isso tem dentro de mim, sabe, absorver. Sabe? Não só essa palavra só, só isso, absorver o Senhor Jesus. Sabe? Isso tem me feito lembrar, irmãos, que como raiz, por estar arraigado nessa terra que é tão rica, nossa terra é maravilhosa, essa terra é maravilhosa, riquíssima. O que eu preciso então? Só absorver. Gastar tempo, né? Aqui fala de reservar um tempo. É excelente reservar um tempo. Mas que tal também no seu dia, né? Você está ali num trânsito, está no ônibus, está numa fila. Você absorve. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Uma raiz, ela não está preocupada. Né? Se agora é a hora, tem que ser de manhã. Tá, doutor? Não está, né? Se é de tarde. Ela, sempre que pode, ela absorve. Precisamos absorver. Absorver. Nós estamos numa terra maravilhosa. E fomos arraigados nessa terra. Irmãos, essa terra é a nossa herança. E esse é o nosso labor. Nós laboramos absorvendo. Você quer laborar no Senhor? Absorva o Senhor. Absorva. Ponto D. Bem rapidamente, nesse ponto C ainda, ele fala no final aqui, né? Fala assim, precisamos adorar. Isso é, digamos, segredos para absorver, né? Adorar o Senhor, louvar o Senhor, agradecer o Senhor e falar com Ele livremente. Não é abrir, se derramar ao Senhor. Fale com Ele, né? Talvez fale, Senhor, estou tão triste hoje, Senhor. Pode falar com o Senhor, não há nenhum problema, né? De você falar suas fraquezas para o Senhor, as suas angústias. Fala com o Senhor. Você fala ao Senhor, e o Senhor então vai lhe dar o que precisa, que é Ele mesmo. Com essa terra tão rica. Você então começa a absorver o Senhor. Absorver o Senhor. Ponto D. O crescimento do corpo depende do crescimento de Deus, do aumento de Deus em nós, de maneira muito subjetiva. O crescimento do corpo é o crescimento do edifício de Deus. A verdadeira edificação da igreja se dá pelo crescimento dos crentes em vida. Quanto mais absorvemos, mais crescemos. Quanto mais crescemos, isso é a edificação da igreja. Quem tanto fala de edificar o corpo, edificar a igreja, o que é isso? É absorver para crescermos. Nós crescemos, não é no conhecimento. Isso não é crescimento. Você conhecer mais a Bíblia, conhecer mais versículos. Crescimento é você absorver o Senhor. Absorver o que Ele é. Absorver o que Ele é. Ponto 3. Aqui também, Colossenses 2, de 8 a 15. É uma porção, né, muito preciosa. Por quê? 8 a 15 fala assim, ó, apresenta uma descrição e definição completa de Cristo como solo, no qual não nos falta nada. Ao passar tempo absorvendo-o como a terra toda inclusiva, os fatos nesses versículos tornam-se a nossa experiência. Os fatos estão em Cristo. E a experiência é por meio de Cristo e com Cristo. Vamos dizer que é precioso. Olha só. Vimos versículo 7. Nós fomos arraigados nessa terra, na boa terra. Do versículo 9 a 15, ele dá uma descrição da terra como
Deuteronômio 8. Lembra que lá falou que a terra é isso, a terra tem aquilo, né, as riquezas da terra? Aqui também Paulo dá uma descrição e uma definição completa desse Cristo como essa terra, tá? Mas antes de falar disso, no versículo 8, ele dá uma advertência. Ele fala, cuidado, para que ninguém vos leve cativos. Esse é o versículo 8 de Colossenses 2. Então, antes de falar da terra, do que a terra é, do que a terra tem, do que nós absorvemos da terra, ele dá uma advertência, cuidado, para que ninguém vos leve cativos. Quando nós olhamos para a história de Israel, o que é que nós vemos? Nós vemos, a partir de Juízes, irmãos, eles já estavam na terra. E volta e meia, alguém vinha lá e levava eles cativos. Aconteceu uma coisa, levava eles cativos. Isso mostra que, mesmo tendo a herança dessa terra, mesmo estando arraigados, é possível que nós sejamos levados cativos. Então aqui é uma advertência. Nós não podemos ficar, né? Não, estou arraigado agora, ninguém me tira daqui. Não é assim. Na prática não é assim. Na prática, qualquer coisa pode nos levar cativos. Então aqui, Paulo, né, cheio de amor, ele fala, cuidado, para que ninguém vos leve cativos, vos tire da terra de maneira que você não possa absorver mais. Versículo 9 a 15, eu queria ler aqui, porque aqui fala dos fatos. Então, irmãos, aqui, olha, aqui mostra os fatos. Observe, irmãos, que aqui os verbos estão tudo no passado. Tudo no passado, no versículo 9. Então mostra quem é essa terra e mostra que ali estão os fatos. A pergunta é, mas é a minha experiência? É a sua experiência? Então aqui, olha, Colossenses 2, versículo 9 em diante, ele fala assim, pois dele habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Isso é um fato. Isso é um fato. Versículo 10. E estais plenos nele. Isso é um fato? Estamos plenos no Senhor? Irmãos, deveríamos dizer amém. Mas tem que ser nossa experiência real. Precisamos estar plenos no Senhor, para absorvê-lo. Ele fala que é a cabeça de todo principado e autoridade. Isso é um fato. Nele também fostes circuncidados com circuncisão não feita por mãos, no despojamento do corpo da carne, na circuncisão de Cristo. Isso é um fato. Tendo sido sepultados com ele no batismo. Isso é um fato. No qual fostes também ressuscitados com ele, mediante a fé da operação de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso é um fato. E a vós, que estáveis mortos em vossas ofensas e na circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado todas as ofensas, apagando o escrito de dívida contra nós, que consistia em ordenanças, o qual nos era contrário. Ele o removeu, encravando-o na cruz, despojando os principados e as autoridades, ele os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Isso aqui é a nossa terra. Isso aqui é a nossa terra. Nossa terra é isso. Mas é isso aqui que nós estamos absorvendo ao estar arraigado nessa terra. Aqui nós vemos algumas coisas negativas, vocês vão perceber na leitura, mas aqui fala, por exemplo, da carne, aqui fala da morte, aqui fala de ordenanças, aqui fala de principados e autoridades. Tudo isso aqui, irmãos, são coisas que nos tira, ou quer nos tirar da terra, quer nos levar cativos. Mas nessa terra tem elementos que, ao absorvermos, isso aqui, irmãos, essas coisas são aniquiladas. Percebe? Ponto A, bem rapidamente. Cristo como solo é aquele no qual toda a plenitude da deidade habita corporalmente. Plenitude refere-se não às riquezas de Deus, mas à expressão das riquezas de Deus. O que habita em Cristo não são somente as riquezas da deidade, mas a expressão das riquezas do que Deus é. Então não é apenas ter a riqueza, é você ter a expressão das riquezas. Ponto 2. Ponto 1, né? Não, 2. Quando somos arraigados em Cristo como solo, nos tornamos plenos nele. Já falamos isso. Somos enchidos com todas as riquezas divinas para nos tornar sua expressão.
Mas como é que nós tornamos a expressão de Deus? Absorvendo. Se absorve a plenitude, você então se torna pleno nele. 3. Em Cristo como solo, somos cheios, completos, aperfeiçoados, satisfeitos e plenamente supridos. Não nos falta nada. Isso é estar pleno. Ser cheio, completo, aperfeiçoado, satisfeito, né? O que a gente reclama? Porque estamos satisfeitos? Nós reclamamos porque não estamos satisfeitos. Isso mostra que nós estamos plenos. Mas quando nós absorvemos, nós ficamos satisfeitos, plenos nele, né? Ponto B. Cristo como solo é a cabeça de todo principado e autoridade. Então nessa terra nós temos o quê? A ascensão de Cristo, que está acima de todos os principados e autoridades. Nós desfrutamos de estar assentados nas regiões celestiais em Cristo. C. Em Cristo como solo há o poder mortificador que faz morrer a carne. Isso aqui é muito bom, irmãos, em nossa casa, né? Em nossa casa, normalmente na família, em casa, está mais à vontade. Então a carne fica mais à vontade também. Mas se você estiver absorvendo, há um elemento na terra que ela mortifica a sua carne. Aí sua esposa fala uma coisa e você então está pleno no Senhor. Você absorveu o elemento mortificador. Você então não consegue responder nada. Não é que você se esforce não para não responder. Você não consegue responder. Você não tem vontade de responder porque você absorveu esse elemento que mata a nossa carne, né? Que mortifica. D. Em Cristo como solo há um elemento que nos faz ser sepultados. Então não apenas, né, estamos mortos, mas também sepultados, sem esperança. Enquanto está o corpo ali, ainda tem uma esperança, né? Vai que ressuscita ali, né? Mas, irmãos, sepultou, acabou, né, as esperanças. Ponto F. Em Cristo como solo há um elemento que nos vivifica. Em Cristo como solo há o apagar do escrito de dívida em ordenanças. Esse é um ponto importantíssimo. O que fala de ordenanças? Irmãos, e ordenanças? Todos nós temos ordenanças. Todos nós. Ordenança é a nossa maneira de viver e de servir, por exemplo, ao Senhor. Então cada um tem aqui a sua maneira, né? E o que é pior? Que você coloca essa ordenança sobre você e sobre os outros. E aí que piora. Porque a pessoa se sente devedora, ela se sente sobrecarregada, né? Já não basta você colocar sobre você, que não deveria, você ainda coloca sobre outras pessoas. Então, por exemplo, você chega, né, às vezes, em uma comunhão em uma cidade com alguns irmãos, e você então vai na reunião naquela cidade, e você olha, rapaz, isso aqui não está certo. Esses irmãos não reúnem corretamente. Porque eles se sentam em círculo, tem que ser em triângulo. Porque na página tal, do livro tal, o irmão fala que... Percebe, irmãos? Você cria uma ordenança. Primeiro você, né, pega aquela ordenança sobre você, então você fala, tem que ser assim. Aí depois, não bastando, você fala, não, os outros têm que fazer isso aqui, senão está errado. Irmãos, quando você absorve, você não está se importando se é em círculo, se é em triângulo, se é em quadrado, você apenas desfruta. Você desfruta, porque nessa terra tem o elemento de apagar essa coisa de ordenança, aniquila as ordenanças. Isso nos torna ajustável. Não importa onde você esteja, em que condição esteja, você está pleno no Senhor. Você está desfrutando, você é um com os irmãos, você diz amém. Percebe? Você não vai questionar por que isso, por que aquilo. Você simplesmente desfruta, porque você está absorvendo. Por fim, irmãos, em Cristo, o solo, em Cristo como solo, há a vitória sobre os espíritos malignos na atmosfera. Quando esse solo está a vitória. Você absorver, você desfruta da vitória do Senhor. Nós sabemos que a atmosfera, né, ela às vezes nos oprime, nos deprime ali naquela situação de opressão. Mas, irmãos, você está absorvendo, nesse solo há um elemento de vitória sobre os espíritos
espíritos malignos na atmosfera. Ou seja, quando nós estamos absorvendo, vamos até a esfera onde nós estamos, ela muda. Quando chega um irmão que absorve, ele chega no lugar, a atmosfera muda. A atmosfera muda. Isso é você desfrutar, absorver a vitória do Senhor. Agora aqui nós vamos só ler e desfrutar, porque fala aqui, ó, ponto 4, além disso. Ou seja, como se não bastasse tudo isso aqui, fala além disso, Cristo como solo é a história e o mistério de Deus com todas as riquezas da sua pessoa e processos. Em Colossenses 2:2, fala de termos o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Mas Deus tem um mistério. O mistério de Deus é Cristo. E precisamos ter um pleno conhecimento desse mistério. Mas como ele é muito rico, né, a gente vai recebendo essa revelação à medida que nós absorvemos. Irmãos, nenhum de nós aqui, né? Já você falou a idade dele aqui hoje, e com certeza ele nessa idade ainda não absorveu tudo que Cristo é. Eu falo sem medo de errar. Sem medo de errar. Irmãos, ninguém consegue absorver tudo que Cristo é. Tudo que Cristo é. Então, mas aos pouquinhos, hoje aqui nós absorvemos alguma coisa. Né? Ontem absorvemos, hoje, amanhã vamos absorver um pouquinho mais. E pela eternidade, vamos estar absorvendo o que esse Cristo é. Né? Ponto A, Cristo é Deus. Mas Cristo é Deus. Mas também Cristo é homem. E aí no ponto B aqui ele fala de 14 aspectos desse Cristo como homem. Os irmãos podem ler? Vamos ler juntos isso aqui? Vou tomar uma aguinha aqui. Aleluia! Aqui fala assim, tem um aspecto, ele é o pastor. Nossa, que desfrutável, a gente pode desfrutar do Senhor, absorver o Senhor como o nosso pastor. Como o nosso pastor, o pastor de nossas almas. Mas o Senhor conhece, ele fala que ele é o supervisor, né, e pastor de nossas almas. O Senhor nos conhece até mais do que nós mesmos. Então, quando nós absorvemos o Senhor, Ele pode cuidar da nossa alma. Mas nós temos um pastor. Podemos absorver esse pastor, estando arraigado nele. Letra C. Cristo é o que necessitamos. Fala, Ele é a nossa luz, Ele é o nosso ar, Ele é a nossa água, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa veste, Ele é a nossa habitação, Ele é o nosso desfrute e descanso. Mas tudo o que precisamos para vivermos, o Senhor é. Principalmente, desfrute e descanso. Você pode ter tudo. Se não tiver desfrute e descanso, você está insatisfeito. Você fica insatisfeito. Mas Ele é tudo isso e Ele ainda é nosso desfrute e nosso descanso. Letra D. Cristo é a nossa provisão divina. Ele é o nosso poder, Ele é a nossa sabedoria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa redenção. Letra E. Cristo é para a igreja. Ele é a cabeça do corpo. Ele também é o corpo da cabeça. Ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra angular da casa de Deus, a igreja. Ele é todos os membros do novo homem. Irmãos, que Cristo temos nós. Cantamos isso, né? Tu és tudo o que necessitamos. A ti louvor e adoração. Excedes tudo o que desejamos. O Senhor excede tudo o que nós desejamos. Aleluia! Mas tudo isso vai ser a nossa experiência
por absorver o Senhor. Absorver o Senhor. Precisamos absorver o Senhor. Estamos nessa manhã, fico convencido disso. Sabe? Senhor, eu posso te absorver. Senhor, eu quero te absorver. Ponto 5 a concluir. Cristo, como a nossa porção, nossa boa terra, imensuravelmente rica, na qual não nos falta nada. É o nosso Deus, Todo-Poderoso e o grande Eu Sou, o qual podemos experimentar e desfrutar diariamente. O que Ele é, satisfaz todas as nossas necessidades, a fim de suprir a sua necessidade, para a edificação da sua igreja como seu corpo, e a preparação da sua igreja como a sua noiva para a sua volta. Amém. Só vou falar disso aqui. O que Ele é, satisfaz todas as nossas necessidades. Mas isso aí, mano, não é para nós ficarmos, então agora estou satisfeito, né? Estou bem, não. A fim de, tem um propósito. O Senhor nos satisfaz a fim de suprir a dele, né? A sua necessidade. Percebe? O Senhor nos supre, nos satisfaz, para que possamos suprir a necessidade dele. Que é o quê? A edificação da sua igreja. Mas esse é o alvo. Nós absorvemos, é para a edificação da igreja. É para a preparação da igreja como a sua noiva para a volta do Senhor. Aleluia!